Imagine acordar com uma dor forte nas costas. Aí você faz exatamente o que milhões de brasileiros fazem. Coloca a mão na região lombar e pensa, meu Deus, será que é meu rim? Mas aqui eu vou passar uma informação que pode te ajudar. A maioria esmagadora das dores lombares não tem relação com os rins. E esse é justamente o grande problema. Muitas pessoas ficam preocupadas com os rins quando a causa pode ser muscular, enquanto outros acreditam que os rins estão saudáveis porque não sentem dor, e mesmo sem sentir dor, o rim pode estar acometido. E isso pode gerar um grande erro. Então hoje eu vou tentar aqui te explicar quando uma dor lombar pode realmente ser um problema renal e quando ela geralmente não é. E por que você não deve usar a dor como um termômetro da saúde dos seus rins. Então, já deixe seu like, se inscreva no canal e vamos entender esse assunto juntos. Primeiro, precisamos falar de uma coisa muito importante. Dor lombar é uma das queixas mais comuns do planeta. Estima-se que cerca de 80% das pessoas terão dor lombar em algum momento da vida. Provavelmente você que está me assistindo já teve algum dia que acordou com dor nas costas. Uma das maiores causas de consultas médicas, dor lombar. Afastamento do trabalho, dor lombar. Redução da qualidade de vida, dor lombar. Então, assunto extremamente comum. E quando analisamos as causas, a maioria está relacionada à coluna, a músculos, ligamentos, discos vertebrais, postura inadequada, sedentarismo ou excesso de esforço físico. Ou seja, quando alguém sente dor nas costas, estatisticamente é muito mais provável que o problema seja na musculatura ou na coluna do que nos rins. Mas então, quando é que o rim realmente dói? Porque pode ser rim? Pode. Quando é que o rim dói? E aqui, pessoal, nesse momento do vídeo, a gente precisa entender uma característica interessante. O tecido renal em si praticamente não dói. Aqui nossos rins sempre ficam ali, né? Fazendo parte da nossa estante. Eu queria dizer o seguinte, o rim ele não possui receptores de dor como muitas pessoas imaginam. A dor geralmente aparece quando existe uma distensão da cápsula ou então obstrução do sistema coletor. Então, tem uma cápsula que envolve o rim. Se essa cápsula se distende muito ou essa região aqui, ó, que sai a urina, ela começa a obstruir e dilatar, aí sim ela pode doer. Quando algo faz o rim inchar, esticar, aumentar a pressão dentro dele. E existem três principais situações que isso acontece. A primeira é a pedra dos rins, o cálculo renal, a famosa pedra nos rins. Essa talvez seja uma das dores mais tensas que existem. Muitos pacientes dizem que nunca sentiram nada parecido. A dor costuma começar de forma súbita. Então, a dor começa súbita nas costas do paciente jovem. Ele geralmente aparece na lateral das costas, abaixo das costelas. Pode irradiar por o abdômen, virilha, testículo ou então a região genital. O paciente fica inquieto, não consegue encontrar uma posição. Nada fica bom. Anda pela casa, ele senta, ele levanta, ele deita, ele toma um banho, ele faz o que for, mas não melhora. Frequentemente também, de tanta dor, aparecem sintomas como náuseas, vômitos e às vezes até sangue na urina. Essa dor, gente, é uma dor muito diferente da dor muscular. Aquela dor que mexe um pouquinho, sente dor, vai agachar, sente dor. Essa é inesquecível. Então, uma das dores que pode ser rim, cálculo renal, dor intensa, súbita, com mal-estar, nada passa. Mas existe uma segunda causa importante, que é a obstrução urinária, com dilatação das vias urinárias. Foi o que eu falei, né? Aqui, ó, a pelve renal liberando aqui a urina, a bexiga, isso obstrui. Então, imagine que a urina está tentando sair do rim, mas encontra um bloqueio. Pode ser uma pedra? Pode. Pode ser aumento da próstata? Pode. Pode ser um estreitamento da via urinária? Pode. Pode ser um tumor também. Então, o que vai acontecer? Em todos esses casos, existe uma acúmulo de urina no rim. A pressão aqui dentro aumenta, o rim dilata e isso pode gerar dor, certo? Aí sim, pode ser dor e pode ser de origem do rim. Nesse caso, a intensidade costuma ser variável. Alguns pacientes apresentam desconforto contínuo, o tempo inteiro está doendo. Outros apresentam crises. Um pouquinho mais aqui, na segunda, no momento ele dói menos, tá? Então, a outra dor é essa da obstrução da via urinária. E a terceira situação clássica é a pielonefrite, uma infecção do rim. Aqui a dor costuma vir acompanhada de outros sinais, de outros sintomas. Então, o paciente, além de ter dor lombar, ele tem febre, ele tem calafrio, mal-estar, fraqueza, muito comum em mulheres, né? Porque a via urinária da mulher é curta, a uretra é curta, tem náuseas, vômitos, ardência urinar. A pessoa, geralmente, ela sente
realmente é doente. Ela, não tô bem, eu tô inflamado, parece uma gripe que não passa, e tô com ardência, febre. Não é apenas uma dor isolada nas costas, é um quadro infeccioso. Então, 3 situações realmente que pode ser dos rins, pedra nos rins, a dilatação e a infecção urinária. Agora vem nesse momento uma das informações mais importantes desse vídeo, desse roteiro que eu preparei para vocês. Muita gente acredita que doença renal dá dor, mas a maioria das doenças renais importantes não provoca dor. Vou repetir, porque isso pode mudar a sua forma de pensar. A maioria das doenças renais crônicas, inclusive que levam à hemodiálise, não dói. Pressão alta, lesando os rins, não dói. Diabetes, lesando os rins, não dói. As principais causas: perda lenta da função renal, não dói. Perda de proteína, não, estou inchando, não dói. Doença renal crônica, geralmente não dói. Por isso, tantas pessoas descobrem o problema tarde. E é um dos motivos de eu criar esse canal. Atender várias pessoas sem sintomas que chegam e falam: ó, seu rim parou, você vai dialisar. Como assim, doutor? Primeira vez que eu te vejo, o objetivo é esse. Não espere sentir nada. Não espere sentir dor. Como os rins podem perder grande parte da função sem causar dor, você tem que fazer exame para tentar diagnosticar se o rim está parando ou não. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E sempre surge uma pergunta: se a dor lombar não serve para diagnosticar a doença renal, o que serve, volto a repetir, exames. E o pior é que eu insisto aqui no canal tanto, que a gente precisa ter uma creatinina e pesquisa de proteína na urina. Tem creatinina no sangue, pesquisa de proteína na urina. Não está doendo nada, pode ser que esse exame esteja alterado. Não está doendo, os exames estão normais, você respira fundo, você está tranquilo, vai viver sua vida. Então, outros exames existem, né? A urina, para ver se tem sangue, urina tipo 1, sumário de urina, medir a pressão, controlar o diabetes. Tá? Tudo isso aí vai ajudar a identificar se você tem doença renal. Mas a presença ou ausência de dor, não vai ajudar a dar o diagnóstico de doença renal. Então, a pergunta que vem também é: quando você deve procurar ajuda médica rapidamente? Tem um dor lombar, tem que ir logo com o médico? Qual é a dor bate? Bom, se a dor for muito intensa, você vai ter que procurar logo. Quando tiver com febre, corra, porque aí sim pode ser do rim uma infecção. Se tiver sangue na urina, isso é um fator de atenção, de alarme, você tem que ir. E quando também houver dificuldade para urinar, estou tentando urinar, não consigo, tem dor lombar, olha, chama atenção. Quando ocorre diminuição importante da quantidade de urina, tem náuseas, vômitos persistentes, quando a dor impedir suas atividades habituais, nesse caso aí você tem que procurar um médico. Não adianta vir para o YouTube ficar assistindo meus vídeos de outros médicos, porque não vai resolver. Não dá para perguntar aqui ao doutor YouTube, doutor Google, o que está acontecendo. Você precisa ser examinado por um profissional num tempo ali só seu, certo? Então eu gosto de resumir da seguinte forma: nem toda dor lombar é rim. Na verdade, a maioria não é rim. Mas algumas doenças dos rins podem causar dor, especialmente pedra nos rins, obstrução urinária e infecção renal, a pielonefrite. Mais um detalhe importante que eu queria passar para vocês é que não espere sentir dor para descobrir um problema renal. Os rins costumam adoecer em silêncio, são órgãos silenciosos. Quem espera os sintomas aparecerem muitas vezes perde a oportunidade de agir cedo. Por isso, eu quero aqui deixar uma pergunta para vocês, sem vender medo, sem você ficar desesperado. Tem umas pessoas que não podem assistir meus vídeos, nem vídeo de área de saúde, porque são muito ansiosas e acham que já tem aquele problema. Mas não é para ficar desesperado, é só para saber. Você está com sua creatina em dia? Você fez esse ano já? Você tem problema de pressão? Já repetiu? Certo? Você sabe se existe proteína na urina? Porque conhecer essas respostas pode proteger os seus rins muito mais do que esperar aparecer uma dor, tá bom? Mas também não é para ficar desesperado, vai correr, vai para emergência, não é isso não. Fazer os exames de rotina com calma e viver sua vida, tá? Se esse vídeo ajudou, compartilhe com alguém que sempre acha que qualquer dor nas costas é problema renal. E também aproveite para assistir o próximo vídeo do canal, onde eu vou explicar algumas alterações da urina que pode também indicar pedra nos rins, tá certo? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição as diretrizes que eu uso para gravar esses vídeos, porque isso aqui não é opinião minha, é o que está escrito nas diretrizes guidelines da nefrologia. Um grande abraço.